Bueno, a partir de ahora la clase empieza a ser grabada, estamos grabando nuestra clase y vamos a dar frecuencia aquí a nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, hoy nosotros vamos a trabajar a la idea de análisis textual. Vamos a observar algunas cuestiones, incluso voy a compartir con vosotros una tela, déjame ver. Visualicem se está aparecendo para vosotros estas informações. ¿Sí? Perfecto. Creo que vosotros estáis recibiendo ahí. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, nosotros vamos a destacar aqui análise textual. Pero antes de entrarmos dentro de um contexto verbal, ou seja, que é um contexto verbal? Nosotros trabalhamos. Que é verbal? Texto verbal. Que seria um texto verbal? Perfeito. Antes de nosotros trabalharmos um texto verbal, ou seja, a parte escrita, por exemplo, vamos a destacar uma imagem, um texto não verbal. Muito bem. Delante de lo que vosotros estáis visualizando, ¿qué está ocurriendo en este contexto? Déjame ver qué está ocurriendo. Bom, están esperando un autobús. Según Murilo, están esperando un autobús. Bueno, sí, tú no estás equivocado. Están esperando un autobús por la imagen que nosotros asociamos, por lo que vemos, asociamos a una situación muy tradicional, muy normal. Pero, Murilo, si nosotros analizarmos dentro de una perspectiva del autor, yo diría que, así como Julia está diciendo, ellos están esperando un posible asaltante. Sim, segundo o Gustavo, que está dizendo aqui também, ó, um ponto de assalto. Júlia, eles estão num ponto de assaltados. O seu ouvido pediu para avisar que ele não está conseguindo entrar na live, o computador dele não está conectado. Ao caô, rapaz. Beleza. Tá de boa, pede ele para ficar tentando aí, de repente, a internet. A gente sabe disso mesmo. Às vezes acontece mesmo a gente cair, sair, entrar. Beleza? Bom, mas valeu. Tá dado o recado aí. Bueno, este contexto aqui, beleza. Valeu, Luiz Gustavo. Aliás, deixa eu ver. Foi Luiz Gustavo, não. Só entender aqui o que está acontecendo. Ah, não. Luiz Gustavo falou, beleza. Ok, vou falar com ele. Beleza, Luiz Gustavo. Galera, voltando aqui. Analizando o contexto apresentado, nós estamos delante de, aparentemente, um contexto normal, como Murilo ha dicho. 3 pessoas que estão em uma parada de autobús, esperando autobús. Pero, analisando de uma maneira mais atenta, mais atenciosa, nós seguramente vamos a dizer que não é isto. El autor está destacando aquí, como algunos ya comentaron bien, el autor quiere decir que estas 3 personas están esperando un asaltante. ¿Por qué? Porque esta imagen, donde se ve una arma, debería haber la imagen de un autobús, tradicionalmente. Donde se lee asalto, tradicionalmente deberíamos ler autobús, concluindo assim a ideia de esperar um autobús, um contexto tradicional.
pero el contexto apresentado es un contexto donde el autor dice que ellos están esperando entonces una persona armada que va a asaltar. Aún sobre el contexto apresentado, yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué crítica el autor, né? ¿Qué crítica el autor está haciendo acerca de este texto? A partir de ese texto, ¿cuál es la crítica que se hace? A partir del texto, ¿cuál es la crítica que se hace? Hay una crítica aqui. Mira, que o ponto de ônibus não é seguro, que o ponto de ônibus é um local muito vulnerável a assaltantes, principalmente, que é comum assaltos. Perfeito, perfeito. Todos esses comentários aí são comentários que confirmam, né? São comentários que, de fato, representam aí a ideia do autor, que é destacar o quão perigoso é hoje, o quão perigoso hoje é estar em pé num ponto de ônibus esperando um ônibus. E aí a crítica se dá justamente quando o autor troca a imagem do ônibus e a palavra ônibus e coloca o revólver e escreve assalto, dizendo que agora, você parado aqui, você não está esperando mais um ônibus. Você está esperando agora um assaltante vir te assaltar, dado tamanha insegurança hoje em dia nos pontos de ônibus. Beleza? Bom, tem alguém que não entendeu? Tem alguém que quer fazer algum comentário? Bom, Luiz Gustavo está dizendo assim, ó, pode entender que o preço da passagem é um assalto também? Gustavo, a sua pergunta não é de tudo não tá fora do contexto aqui não, porque nós estamos falando de ônibus, assalto, e aí você pode associar uma coisa a outra. Porém, eu diria que não. A resposta à sua pergunta aí, se pode entender que o preço da passagem é um assalto também? Nesse contexto, não. Nesse contexto, não. Por que, Murilo? Acompanha com... Murilo, não. Gustavo. Por que, Luiz Gustavo, você não pode levar para esse lado? Porque, tradicionalmente, você visualizaria ali, na plaquinha do ônibus, você visualizaria a imagem do ônibus e embaixo a palavra ônibus. E esse contexto é o contexto de nós estamos aqui esperando o ônibus. Nós não estamos falando de passagem. Não é um contexto que está ligado à passagem. E sim, o contexto, estou parado aqui no ponto de ônibus esperando o ônibus. Estou indo lá para o shopping Vitória, estou esperando o ônibus aqui. Quando o autor muda a imagem do ônibus, né, aquele desenhozinho do ônibus, e a palavra ônibus, e coloca o que nós estamos vendo aí, um revólver e um assalto, ele está dizendo, agora nós estamos esperando o assaltante. Estamos esperando sermos assaltados. Parada para esperar o assalto. Bom, falar que a passagem pode ser um... Tá, eu acho... Agora eu vou fazer uma análise pessoal, Luiz Gustavo. Eu acho que levar para a passagem, eu acho que é uma forçação de barra. Acho. É uma análise agora bem pessoal. Analisando isso aqui, é muito mais evidente a questão do ponto de ônibus ser um ponto de assalto. Agora, se você estivesse dentro do ônibus e essa imagem estivesse ali atrás do cobrador, o valor da passagem lá, né, o valor da passagem, e do lado, um revólverzinho escrito de repente assalto, dentro daquele contexto, aí estaria fazendo referência à passagem que está cara. Você está entendendo? Deu para entender? Nesse contexto que está sendo apresentado, eu acho que eles estão parados esperando um assalto. É uma crítica social aí ligada à insegurança pública. Beleza? Nos locais de ponto de ônibus. Ok. Segundo texto. Eu estou dizendo segundo texto porque nós estamos diante de textos não verbais. Observe como que essas imagens, como que todo esse contexto que nós estamos analisando, só tinha uma palavra escrita assalto ali, só tinha uma palavra assalto,
mas o contexto é muito maior do que aquela palavra ali. Você tem que observar as imagens. E aqui está mais um texto. Beleza. De acordo com o contexto apresentado, que se pode dizer? Que análise se pode fazer a partir desse texto que estamos visualizando? Futuro criminoso, que o garoto será um futuro criminoso, já temos aqui uma opção. Murilo Rosa está dizendo assim, Murilo Benício, que o garoto será um futuro criminoso. E aí, alguém dá mais? Alguém apresenta uma alternativa diferente? Não estou dizendo que está certo nem errado, eu só estou querendo ouvir vocês, né, a análise de cada um aí. E aí, plebazada? Na verdade, o título, A Sombra da Violência. O título desse texto aqui é A Sombra da Violência. A partir do título, né, o título já te ajuda bastante, hein? Se o título é A Sombra da Violência, conclui-se que o autor, ao apresentar esse texto com esse título, destaca um reflexo do futuro dele, ok? O reflexo do futuro dele, um possível criminoso, que a sociedade enxerga ele como um bandido, a sombra dele representa o resultado do que ele está vivendo. Muito bem. Quando você fala de sombra, nós estamos falando de reflexo. Ó, agora mesmo. Beleza, Marie? Não, que bom que você voltou, ótimo. Agora mesmo eu estou aqui num quarto e onde está batendo um sol. E aí, se eu chegar ali no sol, galera, certamente vai gerar, a partir do fato de eu estar no sol, vai gerar ali uma sombra, a minha sombra. E aí o título dessa imagem, é porque está cortado ali embaixo, vocês estão observando que está cortado a imagem ali, ó. Mas a sombra sai direto do pé dessa criança aí. A sombra da violência. Então, sendo um reflexo. E aí, só que o reflexo dessa criança é o reflexo de um bandido armado, de um possível assaltante, enfim. A sombra revela, né, reflexo. E aí foi o que vocês falaram mesmo. Possivelmente, o autor está destacando o futuro dessa criança, ou o reflexo dessa criança. Mas só que é uma criança comum? O que você pode falar a respeito dessa criança? Quero saber se é uma criança comum. É uma criança abandonada, desprovida de bens materiais, ok? E aí uma criança abandonada, uma criança desprovida de bens materiais, uma criança que vive na rua provavelmente, ou seja, nasce e vive na rua, vive sem família, sem atenção, sem cuidado, usando possivelmente drogas, cresceu num lugar violento, ou seja, tudo isso que vocês falaram eu vou pegar agora, vou juntar e aí vou de fato, a partir do título A Sombra da Violência, tudo isso vai refletir no futuro ou mais adiante uma criança, agora não mais uma criança, agora um possível assaltante, um possível bandido. Hoje, uma criança abandonada, sem família, sem escolaridade, sem atenção, usando drogas. Amanhã, o reflexo disso será que amanhã essa criança se tornará um dos bandidos. E voltando ao texto anterior, talvez essa criança é a criança que estará assaltando num ponto de ônibus, justamente por conta de todo esse contexto de falta de oportunidade, falta de atenção, falta de escolaridade. Bom, um texto riquíssimo,
você não vê muito texto verbal, só vê o título, mas que ao analisarmos o título juntamente com a imagem, você chega à conclusão que se trata de um texto onde o autor faz uma crítica ou um alerta às crianças hoje abandonadas, e essas mesmas crianças, sem a devida atenção, sem os devidos cuidados, tanto da sociedade quanto da família, sem oportunidades, envolvidas com drogas, essas crianças amanhã são as pessoas que estarão assaltando. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Acho que vocês estão entendendo aí. Se não estiverem entendendo, poxa, podem se manifestar, que a gente analisa juntos aí, beleza? Nosso objetivo aqui é destacar esses textos não verbais, né? Textos não verbais parte do princípio, galera, que você tem um conhecimento prévio. Por que muitas das vezes as charges são textos que muitas pessoas custam em entender? Porque às vezes tem uma imagem ali, mas se você não tiver um conhecimento prévio, não tiver atento ao que aconteceu de repente naquela semana, no dia anterior de repente, e aí está diante de uma charge, né? Você pode falar assim, não estou entendendo nada. Não sei o que está querendo dizer essa charge, não. Por quê? Porque a charge, a imagem, né, associada à charge, né, o tipo de texto charge, está associada a um contexto anterior. Ninguém vai colocar uma charge na Gazeta hoje ou amanhã, na tribuna, se não estiver fazendo referência a alguma coisa que aconteceu. E se nós não tivermos o conhecimento, né, não tivermos atualizado de alguma situação aí que aconteceu naquele dia ou anterior, você pode realmente não entender a charge. Então, vai aí o destaque para o conhecimento aí de mundo, atualidades, enfim. Próximo texto. Queria escolher um aluno, mas eu queria, ao mesmo tempo, que vocês tivessem essa liberdade de participar, como alguns estão fazendo. Diante do contexto apresentado agora, o que exatamente o autor está abordando? Temos aqui, ó. Temos aqui, ó. Murilo Rosa. Murilo Rosa ou Murilo Benício? Qual que você prefere? Dois atores globais. Murilo Rosa, Benício, beleza. Murilo Benício, ele sumiu, né, cara? Tem um tempão que eu não vejo ele. Murilo Benício diz assim, olha, o crescimento descontrolado das cidades. O que te leva, Murilo Benício, a achar que é um crescimento descontrolado? Por que você acha que é descontrolado? Ah, perfeito, perfeito. Eu entendi. Não que necessariamente o crescimento de uma grande cidade, é isso que eu queria dizer. Não que o crescimento da cidade ou das grandes cidades seja um crescimento descontrolado. Agora, quando você me apresenta que esse crescimento está associado aqui a uma invasão, a uma área inapropriada, que é a areia, que é a praia, que é uma área voltada aí para uma questão de praia, aquela questão toda de lazer e tal, e um ambiente realmente inapropriado. Quando você percebe isso, aí eu concordo quando você fala um crescimento, de repente, um crescimento descontrolado, né? Enfim. Mais alguém? Mais alguém? Bom, se eu fosse entrar num contexto histórico, galera, eu poderia entrar num contexto histórico, e claro que o professor de história tem muito mais gabarito aí para falar do que eu, nesse contexto que eu vou citar, mas seria aí se nós voltarmos no passado, exagerado do que descontrolado. Talvez mais exagerado do que descontrolado, como diz Leandro Hassum. Eu acho que é mais exagerado do que descontrolado. Sim. Mas eu entendi a fala do Murilo Rosa. Sim, quando ele fez a associação de poxa, olha só a quantidade de prédio que está sendo levantado, mas olha a área em que está sendo feita essas construções. Ou seja,
sem controle algum, sem cuidado algum, porque você trabalhar com usar areia, a margem da praia para construir, certamente não está tendo um cuidado, não está tendo a devida atenção a um projeto, né? Estão passando por cima aí de limitações, enfim. Bom, mas é uma imagem que remete aí também, se eu fosse entrar no contexto histórico, remete aí também ao êxodo rural, né? Quantas pessoas aí, a gente voltaríamos algumas décadas atrás aí, hoje menos, né? Voltaremos algumas décadas. As pessoas saindo do campo, saindo do interior, indo para as grandes cidades, e ao entrarem nessas grandes cidades, aí o crescimento populacional, gerando assim a necessidade desse mercado imobiliário, né? E aí o mercado imobiliário, obviamente, opa, está crescendo a cidade, vão construir prédios, né? E aí, enfim, e aí poderíamos associar também essa questão histórica de êxodo rural, e aí, enfim, poderíamos levantar várias bandeiras aqui. Crescimento descontrolado da cidade, Belém, invade a praia. Esse início também, ok, sim, é verdade. Ok, grande número de pessoas migrando para as cidades. Sim, e aí, quando nós temos aí um grande número de pessoas migrando para as cidades, automaticamente nós vamos ter um crescimento populacional, e ao termos um crescimento populacional, nós vamos encontrar dentro desse texto, né, essa imagem, volto a dizer, que é um texto de forma não verbal, dentro desse texto, várias problemáticas quando as grandes cidades vão crescendo aí. De repente, vou usar a expressão descontrolada. E eu pergunto, quais os problemas encontrados aqui nesse texto? Os possíveis problemas. Aumentando exorbitantemente a densidade. Claro. Murilo ainda fala assim, a falta de estrutura. Claro, perfeito. Mais problemas aí. Vamos citando aí, galera. Tudo que vocês falaram faz sentido. Não estou dizendo que está errado, não. Eu só estou instigando vocês a vocês apresentarem outros problemas, porque aqui tem vários problemas, né? Poluição, perfeito. Quanto maior o número de pessoas, maior o número de poluição. Ah, Alcemar, mais poluição do ar? Claro. Ó, carros aí chegando, aumentando o número de carros. Aí, automaticamente, a poluição aí do ar. Ah, mas é só do ar? Não, da água. Perfeito, Luiz Gustavo. Da água também. Certamente nós vamos encontrar ali pessoas, de repente, jogando um picolé, um papel de picolé na água, sacolas plásticas, milho jogado pelas areias, como a gente sabe que acontece mesmo. Ou seja, a poluição do ar, da água, do ambiente ali, poluição visual, se nós formos levar para esse lado também, poluição visual. Vamos analisar aí, dentro desse contexto ainda, se eu quisesse destacar em termos de disciplinas, nós estamos diante de sociologia, filosofia, química, biologia, matemática, se eu quiser trabalhar com estatísticas. Samuel, para você ver como é que são as coisas, tudo menos espanhol. Eu diria que não. Sabe por quê? Porque esta questão aqui que eu estou trabalhando com vocês é uma questão que caiu no vestibular, cara. E as questões apresentadas foram questões em espanhol. Tanto as perguntas como as alternativas. E aí o que acontece? Quer ver? Segundo o contexto apresentado, que exatamente, eu só não mostrei aqui, só não apresentei as alternativas, mas eu vou falar com vocês aqui agora. Segundo o contexto apresentado, que exatamente quer dizer el autor? Segundo o texto, que quer exatamente dizer el autor com o contexto apresentado? Aí das alternativas poderia estar lá uma, el aumento populacional, por exemplo. Sim? Sim, claro, eu poderia criar outras questões aqui, né? Perfeito? Bom, geografia, química, biologia, física. Por que não? Se vocês observarem no último quadrinho, lá embaixo, um corpo sendo projetado a uma altura, sei lá, X altura, numa velocidade Y. Qual é a velocidade
do impacto da água, sei lá, né? X-pressão. O que é X-pressão? Eu poderia trabalhar nessa última imagem justamente a velocidade que esse homem está sendo tá caindo aí, ó. Qual a velocidade que o impacto na água? Ou se ele cair por sobre uma criança, se eu quiser levar, caramba, o prédio está bem na beira do mar, na parte ali onde tem várias pessoas tomando banho. De repente esse cara está pulando onde tem uma pessoa ali nadando e essa pessoa cai. Claro, estou aqui imaginando, estou viajando, né? Mas só para mostrar para vocês que é possível, se eu quiser criar essa questão de velocidade, né? É possível, sim, claro, né? Enfim, ok. Beleza, acho que todo mundo entendeu como que uma simples imagem eu consigo, se eu quiser, não só trabalhar várias questões aqui a partir desse texto, né, a partir dessa imagem, várias questões, destacar várias disciplinas e, ao mesmo tempo, criar várias questões de qualquer disciplina. Nossa, geografia certamente teria, biologia certamente teria, matemática certamente seria possível, química certamente seria possível, enfim. Beleza? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Deixa eu ver como é que estão aqui. Tem muita informação. Sim, tem muita informação nessa simples imagem, nessa aparente simples imagem, né? Se vocês estivessem tendo aula agora com o professor de biologia, o professor poderia ficar 50, 40, 50 minutos só falando de biologia ligado àquela imagem. Se vocês estivessem tendo aula de física, o professor poderia criar ali a altura dos prédios, um prédio sendo construído a uma altura X, pensando na possibilidade de usar esse prédio como um elemento que vai provocar sombra, qual a distância, enfim, eu não sou muito gabaritado para falar essa questão de física, de distância, de altura e tal, mas eu sei que certamente é possível, né? Bom, diante do que nós falamos, analisamos, vamos partir agora para um texto escrito. Patitos solidários. Patitos solidários. Voy a leer el texto y vosotros van acompañando ahí. Nada mejor que para calmar el corazón de la gente que algo muy querido como un patito de goma, como el que los niños tienen en su bañera. Con esta idea, la Cruz Roja de Singapur organizó recientemente un divertido evento destinado a recaudar fondos para la organización. Para eso, lanzó al río Singapur más de 40,000 patitos de goma que bajaron la corriente a la deriva en una carrera de 2 kilómetros y media hora de duración. Antes, los singapurenses habían tenido un plazo muy bueno de 2 meses para contribuir a favor de una buena causa, adoptando uno de estos patitos por una cantidad de 1.470 pesetas. Y para dar más estímulo al asunto, en la meta esperada, un premio de 1.470.000 pesetas para el afortunado padre adoptivo del patito ganador de la carrera. El resultado del evento no pudo ser mejor, ya que se recaudaron cerca de 60 millones de pesetas. Pero había más. Al mismo tiempo que se celebraba la prueba en la margen del río, tenía lugar un gran festival con todo tipo de atracciones. A la vista de los datos, no es extraño que cada año se celebre en todo el mundo 200 carreras de patitos benéficas ideadas hace 10 años por la empresa Grell America de Duke Hartnett Forever, Arizona, Estados Unidos. Bom, de acordo com esse contexto aí, observem agora. A questão é por que o texto leva esse título, Patitos Solidários. Pelo que nós lemos, pelo que nós analisamos, o que esse título tem a ver com o contexto apresentado?
E aí? Qual é a resposta? Deixa eu ver se geral está respondendo. Bom, colocar aqui o seguinte. Letra C. Vamos ver se é a letra C, então. A ideia em questão era divertir as crianças pobres, presenteando com patitos de goma, regalando-lhes patitos de goma. Bom, patitos solidários, que significa patinhos solidários. O texto leva esse título porque a ideia em questão era divertir as crianças pobres. Bom, vamos ver se a ideia era divertir as crianças pobres. Brisei. O que é brisei, Gustavo? Brisei, eu sei lá o que é brisei. Bom, a questão aqui é o seguinte, o Murilo disse que a alternativa A, através de los patitos, las personas podem colaborar com a instituição benemérica. Bom, não preciso ir muito longe não, hein? Nas 5 primeiras linhas já está a resposta. Nada melhor para acalmar o coração da gente, das pessoas, que algo tão amável como um patinho de borracha, patito de goma. Goma significa borracha, patito, patinho. Como esses patinhos que a gente vê nas banheiras das crianças, aqueles patinhos pequenininhos e tal. Com essa ideia, a Cruz Vermelha de Singapura organizou recentemente um divertido evento destinado, ou seja, com o objetivo, com o intuito de arrecadar fundos para a organização. Para isso o quê? Para arrecadar fundos para a organização, ele lançou então ao Rio 40 mil patinhos de borracha que desceram corrente abaixo numa corrida de 2 quilômetros. Ah, galera da primeira série, se você quiser participar, poxa, você compra um patinho, dá uma quantia, e aí se você for o ganhador, de tudo que nós arrecadarmos, nós vamos tirar esse valor aqui para premiar ainda por cima, para premiar você, só para estimular todo mundo a participar. Bom, o texto leva esse título porque opção C. A ideia era divertir as crianças pobres? Não era essa a ideia. A ideia, de fato, é a alternativa A. Com essa ideia, através dos patinhos, através dessa ideia, dessa dinâmica, as pessoas podem colaborar com uma instituição beneficente. Todos entenderam? Fácil ou difícil? Eu nem cheguei a ler todo o texto para poder chegar a essa conclusão. Só as 4 primeiras linhas já era suficiente para nós associarmos o título à ideia central do texto. Tem alguém que quer me fazer alguma pergunta? Bora, plebazada? Acho que não, né? Não sabia o que significava goma, mas depois ficou fácil. Claro, aí, Murilo, vale a pena destacar, se nós não sabemos o significado de um vocabulário, eu sempre falo isso, a ausência do conhecimento de um vocabulário pode complicar tudo. E patitos e goma talvez já ajudaria bastante. Se você soubesse que patito de goma é patinho de borracha, e aí você já poderia associar uma coisa a outra, e aí poderia ficar mais fácil. Agora, se você não sabe o que é patitos de goma, aí poderia complicar a análise e automaticamente você poderia errar uma questão ali, justamente por não dominar, por não conhecer por completo o contexto apresentado. Então, esta questão sai fora, já analisamos. Uma outra questão aqui é a seguinte. Segundo o texto, é correto afirmar que a Cruz Roja, Cruz Vermelha de Singapura, bom, das alternativas apresentadas, qual é a resposta a ser marcada aí? Segundo o texto, é correto afirmar que a Cruz Vermelha de Singapura. Bom, Murilo colocou a alternativa C. E os demais, galera? Participem aí, pessoal. Não tem problema se vocês errarem, não. Meu objetivo aqui não é destacar o erro de vocês. Pelo contrário. Meu objetivo aqui é mostrar o verdadeiro caminho, a forma correta, e assim poder ajudar a contribuir nesta habilidade de ler e interpretar um texto. Beleza?
nós estamos nesse processo. E aí o resultado mesmo, né, muito mais significativo, vai ser quando você estiver na terceira série, ou prestando um vestibular, fazendo uma prova de concurso público, e que tiver a necessidade de analisar um texto, aí sim. Então nós estamos iniciando agora, início do ensino médio, justamente para desenvolvermos essa habilidade e vocês dominarem isso de uma maneira super tranquila, beleza? Bom, alternativa, então não se preocupe em responder errado, se preocupe em tentar. Só o Murilo falou aqui, tá vendo, galera? Só o Murilo. O restante não tá nem na sala, cara. Se eu citar o nome de alguém aqui, capaz de não estar nem na sala, sabia? Esta é a verdade. Esta é a verdade, plebisada. Bom, Samuel está dizendo ali letra C. Beleza? Bom, então eu vou dizer para vocês que a resposta é a seguinte. Segundo o texto, é correto afirmar que a Cruz Vermelha de Singapura promoveu uma corrida de patins com um propósito humanitário. Vocês colocaram C, eu estou meio perdido. Gustavo, você está meio perdido em que sentido? Só para eu tentar entender aí. Os demais, Thaís Negrelli, Samuel Jackson. Letra C, promoveu, né, a Cruz Vermelha de Singapura promoveu sim uma corrida. Bom, se você observar, decidiu apoiar financeiramente uma indústria de brinquedos estadunidenses? Como assim? Apoiar uma indústria, uma empresa de brinquedos dos Estados Unidos? Onde está isso no texto? Fez celebrar uma prova esportiva em um festival em las afueras de la ciudad. Bom, aí que está o problema. Não foi fora da cidade. Foi dentro da cidade, ali na beira do rio, à margem do rio. Né? Lá no final do texto, você vai observar, ó, de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Pero había más. Ao mesmo tempo que se celebrava la prueba, ou seja, ali no rio, a margem do rio, teria lugar um grande festival. Então, enquanto estava acontecendo a brincadeira, né, a dinâmica toda, todo o evento, tinha lá um palco onde as pessoas estavam cantando, tocando as músicas para alegrar o ambiente, para ficar aquele ambiente festivo. Então, a alternativa B fez um festival, promoveu um festival fora da cidade? Não. Letra D, trabalhou em uma campanha para distribuir brinquedos entre os garotos pobres? O objetivo não é distribuir brinquedo em nenhum momento. Tanto é que o brinquedinho lá, o boneco, foi uma doação, foi vendido, entre aspas, o dinheiro arrecadado com o objetivo, com o intuito de realmente promover ali uma ação. Promocionou uma carreira de patitos com um propósito humanitário para ajudar a Cruz Vermelha de Singapura. Bom, se você está acompanhando a análise, acho que você está vendo. Está no privado, é que estou perdendo foco, às vezes acontece. Está no privado. Ah, entendi, beleza. Ok, meu playboy. Tá de boa. Se concentra aí, meu campeão. Mais um pouquinho. 12, 13, mais um pouquinho, a gente termina aqui, tá bom? Bom, essa questão, acho também que vocês, pelo menos a maioria aí, está entendendo, está acompanhando. Se não tiver, volta a dizer, é só se manifestar. Antes que nós terminemos aqui a aula, segundo o texto, a Cruz Vermelha de Singapura utilizou os patitos de goma para... Bom, qual foi o objetivo que a Cruz Vermelha de Singapura ela usou ali os patinhos de borracha? Faltam 5 minutos, já anunciou aqui que a aula vai acabar em 5 minutos. Você percebe que essa resposta, a letra A, ó, conseguir certa quantidade de dinheiro. Tanto é isso que ele fala bem assim, olha, para isso, lançou ao Rio Singapura 40 mil patinhos que desceram a corrente. Aliás, a resposta aqui em cima, onde destinado a arrecadar fundos para a organização. Então, o objetivo, né, é de lançar, para isso, lançou ao Rio Singapura 40 mil patinhos de borracha. Para poder arrecadar fundos para a organização, eles fizeram promover esse evento alternativa A. E antes que termine nosso tempo aqui,
A palavra isso é uma questão gramatical, significa para isso, para isso o quê? Aqui, ó. Para isso lançou o Rio Singapura, mas do que ele está falando? Para isso ele retoma alguma coisa dito anteriormente e o que ele está dizendo é organizar um evento para arrecadar fundos para a organização. Alternativa D, para isso o quê? Para organizar então um evento para arrecadar fundos para a organização, para isso ele teve a ideia de pegar os patinhos de borracha e promover isso aí. Então, tá aí a alternativa D. E para terminar, segundo o texto, é incorreto afirmar que o evento... Bom, aí foi uma estratégia de colocar aqui, ó, já que se arrecadaram 60 milhões de pesetas. Observem que foi colocado 60 milhões. E o texto está dizendo assim, marque a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a alternativa D. O segundo texto é incorreto afirmar que o texto reuniu diversão e beneficência? Sim, letra A. Comoveu o coração das pessoas? Comoveu porque tanto é que muitas pessoas participaram. E o evento foi um sucesso. Comoveu sim. Constituiu em uma corrida e um festival ao ar livre? Sim, teve uma corrida de patinhos e um festival ao ar livre. Arrecadou um total de 40 milhões de pesetas? Opa, aí não. Arrecadou cerca de 60 milhões de pesetas. A alternativa incorreta é a alternativa D. Beleza? Bom, tudo que nós fizemos aí foi nada mais, nada menos do que analisarmos uma questão aí, uma questão textual. Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Aliás, vou parar até de gravar aqui também logo. Vou interromper a gravação, já que vai acabar agora.